Maria Paula e Caroline, tá? Isso. Débora, Maria Paula e Caroline. Já tá no ar, Abrão. Olá, tudo bem, gente? Bom dia! Que legal estar com vocês novamente em mais uma live Bom dia, da bom dia. TV Reação. Sabadão, meio de agosto. É o meio de agosto, não é nem 15 de Exatamente o agosto. meio. É o meio de Ó, agosto. Que legal, que legal. Bom dia, meio de Rodrigão, tudo agosto. bem? Tudo bem, Abrão? Como é que vai? Tudo certinho? Tudo bem? Paula, Caroline, Deb, tudo jóia? Ah, é aquele negócio, né? Tá no meio de agosto e a gente já, meio de agosto, a gente já passou do meio do ano. Já era, 2020 já foi, já tá passando do meio do ano, logo logo é Natal e a gente já tá aí com ainda presos pelo coronavírus, aí muita gente ainda presa nessa questão. Aqui em São Paulo tá chovendo, como é que tá aí em Ribeirão Preto, Aqui em tá chovendo Serrana? queimada, queimada do canavial aqui, cara. Aqui chove queimada e poeira. E Aqui em você Minas olha para o Gerais, céu e fala assim: nossa, que nuvem cheia, cheia de água, não, cheia de poeira. cheio de poeira. E aí em Minas Gerais, como é que tá? Ah, aqui tá ensolarado hoje, dia tá Tá 21. ensolarado. Você vê como esse Brasil é grande, né? Eu recebi uma mensagem hoje no WhatsApp de Santa Catarina. Gente, o chão cheio de gelo, uma chuva danada e o chão lotado de gelo em volta assim na estrada. Você vê como esse país é grande, né? Num canto faz frio, quase nevando, no outro tá ensolarado. O Rio de Janeiro também parece estar com sol. A Débora e a Caroline estão em São Paulo também, né? Sim. Então a gente olha pela janela e vê esse tempo nubladão aí. Abrão, eu vou ter que dar aquela saidinha básica para poder disparar os WhatsApps aqui, para poder liberar o disparo, para 32 mil WhatsApps do nosso banco aqui para acompanharem a gente nessa live de sabadão, 11 horas da manhã, tá? Então você toca aí com o pessoal, vai apresentando eles, ou então coloca o vídeo institucional que você falou que vai colocar, para o pessoal entender do que a gente vai estar falando também, né? É isso aí, isso aí. Vai lá, Rodrigão, vai lá que a gente está te esperando de Tá volta, bom, tá tô indo bom? lá então, até mais. A live desse sábado é tudo sobre o projeto Irmãos, ou melhor, os embaixadores da inclusão, respeitando as diferenças, resignificando identidades. Enfim, o que é ser irmão? O que é ser irmão de uma pessoa com deficiência? Vamos saber o que os embaixadores da inclusão, o que eles criaram e o que eles vão contar para a gente hoje na live, né, Marcos? Solta para a gente o institucional do projeto Irmãos, por favor, para todo mundo ficar conhecendo, Marcos. Opa, vamos lá? Está chegando o institucional do projeto Irmãos. Deu uma travadinha lá, não é? Irmã caçula, Juliana. Te amo. Também. Eu sou a Débora, tenho 31 anos, sou irmã do Davi e foi por causa dele que me deu uma ideia de criar o projeto. Aí alguns irmãos simpatizaram com a ideia e a gente começou a se encontrar em lugares variados, então na casa de um dia, num bar, enfim, para falar sobre temas diversos. E daí eu fui encontrar pessoas que tinham os mesmos problemas, os mesmos sentimentos, as suas angústias, as suas conquistas, com outros irmãos que sabem como é. A gente fala assim, a gente vai ensinar mais nosso irmão. Não, bem ao contrário. Nosso irmão ensina muito mais pra gente do que a gente ensina pra ele. Pessoas com síndrome de Down mais velhas, né, e ver tudo que eles já realizaram. E eu entrei meio que assim, socorro pra mim. Sabe aquela coisa assim, cuidar de quem cuida? O projeto Irmão é o projeto nosso, não só meu, é meu e dele, entendeu? Tipo, é juntos e unidos. Tá mais ativo com isso e ele também começou a trabalhar, algo que não imaginávamos. Ele tem uma questão de comunicação bem delicada, assim, e ele trabalha hoje com atendimento ao público há 3 anos. E vi que isso podia se expandir e o quão bem fazia para mim.
Então, cada vez mais, isso me engrandecia muito. E aí foi se desenvolvendo, eu comecei a procurar cursos para profissionalizar o projeto. A gente vai descobrindo, a gente expressa os desafios que a gente encontra e a gente se junta para superá-los, para lidar com eles de alguma forma e para encontrar transformação. Como que a gente traz essas experiências, né, para dentro de casa e para dentro da gente como embaixador da inclusão mesmo, né? Isso a gente fala no projeto. O que é ser embaixador da inclusão? É saber usar essas características, essas habilidades. Eu acho que são habilidades que a gente desenvolve mesmo por N situações que a gente passa e coloca isso em prática para quem está ao nosso redor. Então, como cidadão, frente a organizações públicas, o que eu posso fazer e mudar nas políticas públicas, né? Como que eu contribuo de fato com a inclusão, né? E o que é essa inclusão? Começa em casa? O que eu posso fazer para isso? Esse momento aqui é o momento meu e do Gabriel, em que ele seca o meu cabelo e ele desenvolve não só o profissionalismo dele, as habilidades, mas também a autonomia. A minha atividade, eu faço dança, futebol, fotografia. Que mais? Namorar, né? Eu namoro. Você luta? Luta. Luta o quê? Judô. Luta judô. Sair também. Mas a Carol tá biruta. É um projeto que o olhar está no irmão, mas que envolve todo esse círculo de organizações públicas, de empresas, sociedade maior e, logicamente, a família como participante e não como coparticipante desse processo. Legal. Gente, sensacional. Nós, há muito tempo, a revista Reação, o Sistema Reação, queria apresentar esse projeto para todo o pessoal da nossa página no Facebook, e hoje chegou essa grande chance, né? Chegou essa grande oportunidade de apresentar o projeto Irmãos e falar com os embaixadores da inclusão. Eu quero começar com a Débora, não é? A Débora, que é uma das fundadoras do projeto, idealizadora do projeto Irmãos. A Débora, por sinal, é nossa parceira, porque ela é coordenadora de relações institucionais lá da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. A Hélio, o Cid, Torquato, toda a equipe lá, dando um show de bola. Publicitária, com especialização de gestão e inteligência de mercados, inovação social, gestão das diferenças e práticas inclusivas. Mas a Débora é a irmã do Davi. Ô, Débora, bom dia mais uma vez. Obrigado por estar conosco, viu? Oi, Abrão, bom dia. Obrigada a vocês pelo convite. Fico emocionada de assistir o vídeo e estar participando dessa conversa. Muito grata mesmo poder falar sobre essa relação aí tão divertida e tão complexa de irmãos, né? Isso aí. Grande Davi, grande Davi. Depois você dá um beijão no Davi pra gente aí, viu? Oi, voltei. Desculpa a ausência aí. Legal. Vamos a BH. Cadê a Maria Paula? Maria Paula está comendo pão de queijo com doce de leite, né? Lá do Mercadão Municipal. A Maria Paula, ela come o pão de queijo, e a Maria Clara, a irmã dela, come o doce de leite, tenho certeza disso. Mas a Maria Paula faz parte desse projeto maravilhoso, está no 8º período do curso de psicologia, é educadora na escola Balão Vermelho desde 2017 e ela é amante estudiosa das artes e da diversidade. Seja bem-vinda, Maria Paula, obrigado por estar conosco, viu? Eu que agradeço a oportunidade de, nesse sábado de manhã, poder falar um pouquinho sobre a experiência, né, de ser irmã em poucos espaços que a gente tem para poder partilhar dessa experiência. Muito obrigada. Que legal. Obrigado a vocês. E eu queria falar agora, queria dar um bom dia para a Biruta,
O irmão dela falou que ela tá biruta, né? É verdade. O André Ó. falou assim, a Carol tá biruta. Caroline Nóbrega de Almeida, psicóloga, neuropsicóloga, atendimento ao público infantil, estimulação cognitiva, avaliação, psicoterapia, reabilitação. Caroline, tudo bem? Bom dia, obrigado por aceitar nosso convite, viu? Bom dia, obrigada a vocês. Legal. E o André, tá tudo bem com o André? Tá tudo bem, bagunceiro. Ah, entendi. Ó, daqui a pouco, lá de Berlim, é isso mesmo, lá de Berlim, vai chegar Você vê o sotaque do Eduardo. Abrão, né? Berlim, você vê que ele tá lá em Serrana, mesmo interior de São Paulo, né, Abrão? Como é que fala Berlim? Não é Berlim? Eu vou falar pra você que eu também sou caipira. Como é que fala Berlim. Como é que fala em Berlim? Também falo Berlim. No seu canto aí, Maria Paula? Uai! Aí no interior puxa um pouquinho também do R, mas aqui em BH não puxa muito, não. Entendi. Então fala Berlim pra gente ver. Berlim. Berlim, tá vendo? Olha lá, aí que bonitinho. Bom, daqui a pouco de Berlim vai estar o Eduardo, que é o irmão do Marcelo, e daqui a pouco chega a Patrícia também, que é a irmã do Laurecio. Daqui a pouco eles chegam pra gente. Rodrigão, muita gente chegando por aqui, a Sandra Goldsweig está por aqui, a Oliveiros Baroni Castro, dando parabéns ao projeto, Fernando Dias Ribeiro, Muito legal mesmo. Sara Silva, lá de Goiânia, Olha aí, tá Goiás, vendo? estado de Goiás, está chegando aqui o Ronilson Silva, viu, Lá em Rodrigo? Berlim também. O Ronilson tá aí, então vamos falar. O Ronilson tá aqui com a gente, que senão ele fica cobrando depois. Fala de mim, fala de mim. Tô falando de você. Aí, sua carinha, Ronilson. Pronto. Mais uma live com a gente aí. Agora ele ficou feliz. Legal. A Zenira Ferreira. Zenira, nós tivemos um problema desse sinal. A Zenira pergunta sobre a Maiara, sobre a nossa intérprete de Libras. Olha, a internet no Brasil é uma dificuldade danada. E a Maiara Em específico, na Zona Leste, é pior. Nós já pedimos desculpas para todos que estão no nosso canal Verdade. da TV Reação no Facebook. É problema de sinal mesmo. Sabe, a gente tem a Maiara como nossa intérprete de Libras oficial. Mas É que a Maiara fica com esse negócio, com esse negócio da pandemia, gente, cada um está num canto diferente. A gente está aqui na Zona Oeste, no estúdio da TV Reação, que fica na Barra Funda, e o Abrão lá em Serrana, no interior de São Paulo, perto de Ribeirão Preto, e a Maiara fica lá na Zona Leste, então é no extremo leste, então ela acaba não tendo um sinal muito bom de vez em quando. E aí, de vez em quando, a gente fica sem ela. Mas a gente está com uma legenda aqui, se ajudar, a gente tem uma legenda no canto esquerdo, baixo da tela, tem uma legenda ali que é automática do programa, mas já ajuda um pouco, né? A pessoa que tem problema auditivo já ajuda um pouquinho. Abrão, vamos lá, chama as meninas aí para elas se apresentarem, então. Vamos lá, quero começar com a Débora, a idealizadora, vamos dizer, a mãe desse projeto. Débora, queria que você contasse para a gente os detalhes, como surgiu, qual é a atuação do Projeto Irmãos. Conta para a gente, Débora. Ah, legal. Então, assim, né, o Projeto Irmão surgiu de uma angústia, né, minha, e aí depois virou um compartilhamento que não é só angústia. Então, acho que eu só plantei a sementinha, mas não tem uma mãe, não. Assim, é um projeto bem compartilhado, mas todo mundo que faz parte faz acontecer, tem mãe, tem pai e principalmente tem irmão, né, para fazer essa roda girar. Então, surgiu num domingo à tarde, meu irmão estava na adolescência, né, cheio de coisas inerentes, comportamentos inerentes à adolescência, e a minha questão de pertencimento, de identidade, do meu espaço na minha própria causa, acho que foi o grande motivador aí para eu falar, não chega, né, as coisas estão misturando, estava com uma questão, meu irmão pode tudo na minha casa, e peraí que eu quero colocar alguns limites aqui, né? A gente tem 5 anos e meio de diferença, então, na época eu estava com 20 anos, se eu não me engano, e já estava assim, eu quero deixar a porta do quarto fechada, e aí não, porque seu irmão não vai poder entrar, e ele mexia nas minhas coisas, usava meus cosméticos, meus shampoos, e aí eu falei, mãe,
Eu quero os contatos, né, de todos os irmãos dos grupos, porque meu irmão sempre participou de muitos grupos sociais, enfim. E aí comecei a conversar com a Patrícia, que vai entrar daqui a pouquinho, o Eduardo. Eles foram um dos primeiros a participar do projeto. E vi que... O seu irmão é mais novo que você, Debbie? É mais novo. Hoje ele está com 28 anos, Davi. E é síndrome de Down, né? Não tinha comentado. E aí vi que existia muito mais a se falar, né? Então a gente começou a falar sobre essa questão do espaço, sobre a questão da sexualidade, questões de trabalho. E muito bacana que o projeto foi evoluindo. Hoje a gente tem uma média de 60 participantes e a faixa etária é bem variada, de 30 a 50, 60 anos, né? E o grupo ele é bem voltado para os irmãos. Então não é um projeto que trabalha exclusivamente com a pessoa com deficiência. Claro que a gente trabalha em rede, envolvendo a família, mas o nosso foco é nos irmãos sem deficiência. Que legal. E faz muito tempo que ele existe, o projeto? Vai fazer 6 anos esse ano. Oh, que bacana, já faz bastante tempo. E é legal, né, Débora, porque essa questão da pessoa com deficiência, muita gente não conta com isso, mas a pessoa com deficiência envelhece também, né? E aí, às vezes, perdem os pais. E como é que fica? Eu acho que essa questão de trabalhar os irmãos é muito importante, né? Vamos lá, quem vai agora, Abrão? Eu queria até falar, né, a Débora citou aí a questão do diálogo com o irmão da pessoa com deficiência, né? E eu queria perguntar isso para a Caroline. Carol, qual é a importância de dialogar com irmãos de pessoas com deficiência na infância, lá atrás? Qual que é essa importância, Carol? Então, acaba sendo uma coisa... assim, extremamente importante. Eu até falo, né? Eu sou psicóloga, eu trabalho muito com famílias. Eu falo, olha, eu juro que eu não queria pegar tanto no pé dos pais e das mães, né? Porque geralmente a criança, ela tá lá e ela tá convivendo, dependendo da idade, ainda não tem a percepção de que, poxa, tem alguma coisa diferente no meu irmão, né? Então eles acabam pegando alguns comportamentos, né? Algumas coisas que acontecem dentro de casa e tem essa percepção de, não, mas que nem a Débora falou, por que comigo é de um jeito e com ele é de outro, né? E é importante ter essa troca, né? E ter essa explicação, olha, às vezes o seu irmão vai precisar de uma atenção maior, né? Vai precisar ir nos médicos, mas não quer dizer que nós estamos saindo com ele porque a gente, né, gosta mais dele. Mas, assim, a troca, né, o diálogo desde a infância, ele acaba sendo muito importante até mesmo para o irmão tirar essa carga, né, de que ele também é uma criança, né? Então, somos duas crianças que querem brincar, né? E, às vezes, o irmão não consegue brincar da mesma forma, né, por N motivos, por conta da deficiência, né? E a família tem que estar muito aberta para explicar, olha, a gente não pode brincar do jeito que você quer, mas vamos fazer uma adaptação na brincadeira, né? Porque desde sempre o irmão, ele sem deficiência, ele vai criando, né, algumas percepções sobre si, sobre o próprio irmão e fica um pouco, né, poxa vida, para quem que eu vou correr? Né? Então, o diálogo nessa fase com relação à família é muito importante, né? Que é a rede de apoio que ele vai ter naquele momento. A rede de apoio, ela vai ter esse cuidado, né, com o emocional, principalmente, dessa criança, né? E para trabalhar essas relações. Ô, Caroline, o fato da escolha da sua profissão tem a ver com o seu irmão? Sim. Que legal, que bacana. O Rodrigo, a Ariane está avisando que era de Bauru, viu? A Ariane Queiroz de Sá, de Bauru. A Sara Silva, de Sergipe, no meu Olha aí, que bacana. Acompanhando vocês. O Adriano Amaral, também lá do Saúde Canal no YouTube, está acompanhando a nossa live, tá bom? E daqui a pouco o Adriano repercute também lá no Saúde Canal Adriano Amaral. E você sabe que eu acabei de receber um recado aqui no pessoal da Argentina, um grupo lá da Argentina que está assistindo a gente lá em Buenos Aires também. Olha que legal. O Projeto Irmãos aí tá tendo sucesso, hein? Que bacana. Certo. Obrigado, viu, gente?
Vamos Depois a BH, fala- então? Oi. Desculpa, depois fala qual é o nome do grupo pra gente. Tem um pessoal, é comandado pela Nelly da Barbeito, que ela é turismóloga, ela tem um grupo de turismo acessível lá na Argentina e ela comanda esse grupo, é muito bacana. Legal. Vamos a BH, então, com a Maria Paula, a irmã da Maria Clara. Maria Paula, conta pra gente como é. Desafios da convivência feminina entre a Maria Paula e a Maria Clara, agora na TV Reação. Oh, meu Deus. Nossa, falar sobre a experiência com a minha irmã, assim, é muito intenso, é muito profundo, envolve muitas coisas. Então, eu acho que esse recorte do feminino, ele é interessante, porque todos os outros irmãos que estão participando, eles são irmãos de irmãos, né? Homens com síndrome de Down, com deficiência intelectual. E, os desafios são muitos, mas os pontos positivos também. E a Maria Clara, ela tem 16 anos, né? Eu sou 10 anos mais velha que ela. E ela tá na fase da adolescência. Então, a fase da adolescência em si, ela já traz muitas questões, né? O desejo dela de ter a autonomia dela, né? De se sentir pertencente, de estar junto aos pares. Então, eu acompanho muito esse processo, assim. E eu acho que me coloco muito no lugar de amiga, né? De confidente. Então, vamos trocar, vamos dialogar, né? Converso muito com ela sobre essa questão dos padrões impostos, né? Assim, para todos nós, e nós mulheres ainda vivenciamos isso mais fortemente, da questão da beleza, de como que tem que ser, e vejo que isso atravessa ela de inúmeras maneiras, e fico aqui no meu lugar tentando, olha, será que é isso que é só isso que é bonito? Será que é só ser desse jeito que é o melhor? Então, vou acompanhando ela nesse processo, assim. Muita A idade coisa dela pra qual falar. é? Ela tem 16. Já rolou já a conversa sobre a menstruação já com a Maria? Já rolou com a Maria Clara essa conversa já, Maria Paula? Já tem uns anos até, mas é desafiante, assim, né? Para nós mulheres como um todo, esse processo da menstruação e essa coisa de descobrir o próprio corpo, né? Das mudanças. Então, eu lembro que eu conversei bastante com ela e essa minha curiosidade de saber sobre as coisas, eu fui procurando livro, alguma coisa que eu pudesse ajudar, e aí eu encontrei um livrinho, até posso compartilhar com vocês aqui depois, mostrar aqui um pouquinho, chama Maria Está Menstruada, e aí a gente, muito legal. E aí a gente conversou sobre, assim, né, porque tem essa questão da autonomia, de saber cuidar do próprio corpo, ou mesmo a questão da TPM, que no caso dela, por exemplo, vem muito forte, então mobiliza a casa inteira, né, para poder entender o tempo dela, o ritmo dela, de respeitar o espaço, né, que eu acho que às vezes a gente esquece, assim, como você falou no início da questão, a gente esquece que a pessoa com deficiência intelectual, ela vai envelhecer, mas ela também é adolescente, né, ela é síndrome de Down, mas por trás disso está acontecendo um turbilhão de emoções, de hormônios. Então, eu acho que falar sobre a adolescência e no feminino, assim, na deficiência intelectual é muito importante, né? E essa coisa da menstruação que envolve a sexualidade como um todo, né? Legal. Para conversar, inclusive, sobre questões de abuso e tudo mais. Depois você manda mais detalhes da sua indicação aí, viu? Claro, pode deixar. Daqui a pouco chega o Eduardo Capelletti, lá de Berlim, o irmão do Marcelo, e a Patrícia Castilho, que é a irmã do Lauriceu, tá? Deixa eu voltar agora com a Carol. Deixa eu conversar com a Carol. Carol, me fala uma coisa. Quais são as perspectivas, por exemplo, que você imagina dessa relação, né, entre você e o seu irmão? Como é que isso na sociedade tem um impacto diferente
nessa relação entre você e seu irmão? Como é que você lida com isso? Ó, eu e meu irmão, nós temos 18 anos de diferença. Eu tenho 35 e hoje ele tem 17. Quando ele nasceu, eu tinha a idade dele, né? Eu era uma adolescente, né? Então, todas aquelas neuras, aquelas coisas chatas, de aborrecente, e eu não queria ter irmão, e eu era filha única. Aí veio o André, né, com deficiência, e eu falei, caramba, né? E agora? E aí eu me tornei uma irmãzona para ele, né? E quando você pergunta, né, como que essa questão da sociedade, muitas vezes as pessoas falam, nossa, você com seu irmão é tão bonitinho, vocês são tão carinhosos. Eu falo, gente, mas são 18 anos de diferença, né? Mas eu vejo muito isso, né? Que nem agora eu tô saindo de casa, eu tô mudando, saindo da casa da minha mãe para ir morar sozinha, né? E para mim tá sendo, eu tô mais cortando vínculo com ele do que com a minha mãe, né? E isso tá sendo muito, muito complicado, né? Acho que sim, tanto para mim quanto para ele, que eu só consegui fazer isso quando ele foi para casa do pai, né? Para casa do pai dele, que o pai dele é separado. E eu tenho uma percepção, assim, de quem tá de fora, né, acaba tendo, nossa, Carol, você é uma irmãzona pro seu irmão, olha, você mudou sua formação por causa dele. Falou, não, gente, não é, né, o André, ele veio só para cutucar um ânimo que estava dentro de mim, uma motivação, né, ele é uma motivação a mais. Ele é a pontinha do iceberg, né, com tudo isso. Porque quando eu falo da minha relação com o André, eu posso ficar horas falando, porque realmente, assim, né, a minha mudança como pessoa, depois do André, é uma Carol chata, rebelde, sem causa, revoltada com a vida. Depois que nasceu o André, parece que eu me tornei uma pessoa melhor, né? E eu consigo, assim, eu tenho esse conhecimento de que foi por conta, né, da própria deficiência dele, né? Porque eu falei, e agora, né? Somos só nós dois, ele tem mais 2 irmãs por parte de pai, mas não moram com ele, né? Assim, não tem tanto contato, então, assim, 24 horas, eu, ele e minha mãe. E eu falei, gente, né? É eu e ele, né? E eu já, assim, ele com 1 aninho de idade, eu pensando no futuro, né? E é até engraçado, porque, assim, quando eu conheço alguma pessoa, né, para me relacionar, eu falo, olha, então, tem um irmão, ele tem síndrome de Down. Eu falo, não, gente, pera. Né? Você já avisa logo o namorado, né? Eu aviso, ó. Então, isso é uma coisa que é assim, né? Porque realmente eu sei que quando ele crescer, quando meus pais, minha mãe for embora, vai ficar comigo, né? Então eu já penso no futuro. Eu até estava falando para os meus amigos do prédio, eu quero comprar um apartamento do lado, porque ele vai morar sozinho, mas eu quero, né? Ele, Carol, seu irmão tem 17 anos. E uma coisa aí para todas vocês, vocês estão preparando os irmãos de vocês, as irmãs de vocês, para esse momento, quando eles tiverem que ficar sozinhos, por exemplo? Como é que é isso? Já existe essa preparação? Então, vou falar do meu caso, que está muito recente, porque o meu começou agora, né? E eu moro em Sobrado. Então, foi assim, um reforçador até para minha família, falar, ó, Carol, André, quando a Carol foi embora, você vai assumir o andar de cima, que é os nossos quartos, né? Que no Sobrado dorme eu e ele em quartos separados, mas é um andar só para os filhos. E aí a gente fala, ó, quando a Carol sair, o andar vai ser seu. Então ele já tá olhando para o meu quarto e fala, aqui eu vou colocar a minha cama, vou colocar uma geladeira, vou fazer um estúdio, né? Então a gente já tá preparando ele para isso, assim, né? De que legal. Quando eu for embora, eu vou morar em outra casa e ele vai morar em outro andar, né? Um andar diferente da minha mãe. Já vai criando independência, né? E ele, assim, ele nunca arrumou a cama dele, e agora minha mãe fala, ele acorda,
né? Ele arruma a caminha dele, ó, mãe, arrumei a minha cama, viu? Tipo, olha como eu já tô bem. E ele fala mesmo, né, de querer morar sozinho e tal, e a gente vai do jeito que tá, né, fazendo. Deixa eu dar um oi para o pessoal que está acompanhando a nossa live por aqui. O Edu Auge, bom dia. Patrícia Almeida, oi, a Patrícia de Brasília, estou aqui. Lotar Bazanella, bom dia. A Carol Paraguaçu, esse projeto Irmãos é muito interessante, uma proposta super inovadora. O Edu volta aqui, dá um oi para você, viu, Carol? A Adílio Delfino Manfredini, bom dia a todos. Olá, Débora, tudo bom? Dá um bom dia para a Adílio, Débora. É o pessoal da Secretaria em peso, obrigada. Opa, gente. que legal. E diz uma coisa, ô Débora, você hoje trabalha na secretaria, isso tudo também tem a ver com o seu irmão? Essa sua dedicação à pessoa com deficiência gera uma coisa de você? Ou isso veio também em função do seu irmão, desse relacionamento com ele? Com certeza ele é o grande motor da coisa, né? Eu sempre gostei da área social, tenho formação em propaganda e marketing, trabalhei em agência nesse meio por bastante tempo, mas sentia falta de uma causa um pouco maior. E aí, como me veio essa inquietação, a gente até queria trazer isso, né? A ideia do Projeto Irmãos é justamente reconhecer essas inquietações, entender, digerir, por isso ressignificar, né, que o Abrão trouxe no começo, para a gente saber o que fazer com essas ferramentas no nosso desenvolvimento, né, nas nossas etapas de vida, seja como um líder de empresa, seja como amigo, como parceiro, nas relações mil que a gente tem. Então, acho que o fato de ter essas experiências diárias, e essa convivência, né, é difícil a gente, quando não tem esse universo pertencente a nós, olhar para isso. E a questão da diversidade, assim, a minha formação sempre foi muito para essa questão inclusiva de uma forma geral, então é interessante que essa perspectiva do Projeto Irmãos dá para a gente falar de diversidade em qualquer ponto de vista, seja com negros, né, seja com qualquer minorias que não são minorias, e tentar tirar isso cada vez mais das caixinhas, né? Então a gente tem muitos parceiros e articulações. Acho que o Davi veio aí como um motor de transformação social mesmo. Bacana. Daqui a pouco chega, então, o Eduardo e a Patrícia, mas antes eu queria perguntar para a Maria Paula a convivência, né? A gente sabe que a convivência entre irmãos é bastante difícil, né? Como é que rolou com você, Maria Paula, e com a Maria Clara, essa relação de, por exemplo, empréstimo de roupas, do perfume? Como é que foi isso tudo? Conta pra gente aí, Deve Maria ter dado Paula. tanta briga isso. Isso é muito, muito interessante, essa pergunta, assim, porque, como eu falei, né, a gente tem 10 anos de diferença, e agora que ela tá com 16 anos, a gente tem, assim, dá pra usar uma roupa, dá pra pegar um perfume emprestado, sabe? E, até que não dá muita briga, não. Mas eu acho muito legal falar sobre essa questão, assim, porque eu lembro quando eu recebi a notícia dos meus pais que ia ser uma menina. E até então a gente não sabia que ela tinha síndrome de Down, né? Meus pais souberam na hora do nascimento. Então, eu lembro que na hora eu fiquei, tipo assim, que um irmão, né? Mais um irmão, nossa. Aí eu fiquei assim, gente, é menina. Aí eu lembro que eu chorei. E é muito engraçado, porque eu falei assim, ai, meu Deus, ela vai ser mais organizada do que eu. Porque eu era muito bagunceira. E assim, mal esperava para ver o que ia acontecer, né? Então, assim, sobre essa questão da parceria, de irmã, de implicar ali, ou de eu invadir o espaço dela, ou mesmo ela invadir o meu espaço, eu acho que isso é uma coisa similar, assim, das relações de irmãos como um todo, né? Independente das questões da deficiência. Mas até tem sido bem tranquilo, assim. Eu acho legal essa coisa do empréstimo dos objetos, assim, se tornou um símbolo interessante para mim, porque até então eu nem pensava sobre essa possibilidade, né? A gente também nos coloca nesse lugar de limitação, sabe? Assim,
ela é minha irmã, tem síndrome de Down, então ela com as coisas dela, eu com a minha. Não, peraí, ela é uma mulher também, ela está se tornando uma mulher também, e a gente pode ter inúmeras identificações, inclusive. Exato, é isso aí. Rodrigo, tá muito legal. Tá muito legal a participação aqui pela página do Facebook. Eu imagino. E muitos comentários aqui, eu estou tentando responder a todos, mas tem um aqui do nosso companheiro do Oliveiros Baroni Castro. E aí eu queria jogar essa pergunta para a Débora. Débora, o Oliveiros escreve assim, ó, a realidade social nos mostra que 90% dos casos na família é a mãe ou uma figura feminina que assume a responsabilidade dos cuidados e demandas de pessoas com a síndrome e outras questões. Como é que você avalia essa quase imposição em uma sociedade patriarcal e machista, Débora? Eu vi o comentário dele e estava refletindo aqui sobre isso. Só vou fazer um parênteses, acabei de me autodescrever e vi que tem pessoas com deficiência visual aqui, então, rapidamente, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos na altura do ombro, estou vestindo uma camiseta branca com um colar verde, né, pedras verdes, e ao meu fundo tem uma janela, umas flores, umas orquídeas lilazes com um armário branco. E antes de responder a pergunta dele, também só queria fazer um comentário sobre o que a Maria Paula falou, que é muito profundo, essa questão mesmo do capacitismo, né? Que nós mesmos, até como membros da família, muitas vezes não reconhecemos no caso, essa mulher que a Maria Paula trouxe, e olhamos a deficiência antes da pessoa, da mulher, da menina que vem aí. Então, é uma coisa para a gente refletir bastante. Nesse caso, né, da pergunta dele, é bem interessante a gente falar sobre essa questão da sociedade patriarcal, machista, e é uma forma até da gente começar também a ressignificar e reconstruir, porque não é uma obrigação que os irmãos cuidem dos irmãos quando os pais vierem a faltar, né? Então, o que eu estou falando assim, pode parecer um absurdo, mas muitas vezes é uma responsabilidade imposta até antes mesmo do irmão chegar. Às vezes, se o irmão com deficiência vem antes, né? Tem casais que falam, eu vou ter um outro irmão, porque aí ele já vai garantir esse cuidado. Seu irmão já vem com uma responsabilidade inerente antes mesmo de vir ao mundo. E existem outros serviços, existem moradias independentes, estão sendo desenvolvidos serviços públicos, particulares. A Carol mesmo falou sobre o André morar do lado dela, não mesmo no outro, né, em outro apartamento. Tem casos assim no Projeto Irmãos. Então, assim, realmente o grupo, né, é formado na maior parte por mulheres. Isso é uma questão, é um desafio que a gente enfrenta até nas nossas reuniões, nos nossos encontros, a dificuldade de participação dos homens. Acho que existe muito dessa cultura, assim, patriarcal, né, machista, incutida aí, né, que é difícil diálogo, difícil compartilhamento. Então, a primeira coisa é dialogar. Isso independente da deficiência. Conversar sobre, né, as relações humanas na família, principalmente com homens, é muito importante para construir esse futuro. E se for assumir isso, né, no futuro, é uma coisa que tem que começar hoje. É o que a Carol falou, começar a arrumar cama, começar a lavar louça, né? Esse processo de sair de casa é uma coisa que tem que ser conversada, falar dos sentimentos. Trabalhar isso é muito importante. E não só a pessoa com deficiência falar do sentimento, mas o outro irmão também se abrir. Porque é uma coisa de igual para igual, né? Os pais também podem estimular essa relação. Legal. Rodrigo, com você, você tem aí um convite para fazer? É do VT, do comercial, você está dizendo? Vamos lá? Ou não? Vamos lá. Então vamos. Gente, eu vou chamar aqui o nosso parceiro comercial e na hora que a gente voltar, a gente volta aí com os outros convidados que estão aguardando. Um lá de Berlim, inclusive, lá longe, está aguardando aí a entrada. Vamos lá. Chegando no nosso programa Norte Isenções para você. Público PCD, presta muita atenção. Esse aqui é o Márcio, já está há muitos anos cuidando desse assunto do público PCD. Uma super equipe esperando também isenções de IPI, ICMS, o rodízio também de São Paulo, IPVA, nunca mais. Nunca mais. Entrando em contato com a Norte Isenções,
A equipe comercial vai te dar todo o suporte e é operacional de todo o andamento do seu processo. Manda o WhatsApp agora, 947577595. E você, não tem ainda a sua CNH especial? Também vocês cuidam disso. Isso mesmo, encaminhe seu relatório, vai ser avaliado por uma pré-análise, entender se você entra do programa. Todas as patologias estão listadas no nosso site, norteisenções.com.br. E hoje todas as concessionárias têm um carro específico para atender o público PCD. Hoje nós estamos aqui na Brasilwagen da Vila Guilherme e separou esse carro que está vendendo muito há 2 meses. Grande sucesso, que é o T-Cross TSI, que baita carro e completo. Isso mesmo, a versão T-Cross Sense TSI 200 automático 2020. Ele vem completo, luz diurna em LED, roda de liga leve, módulo de subida de vidro, pisca, enfim, vários itens. Venha fazer um test drive para você conhecer. E o preço? Ele custa R$ 69.900. Com as isenções de IPI e ICMS, Igor, R$ 57.630. Um carro como esse. Então, manda o seu WhatsApp agora. 947577595. E tem um escritório já todo adaptado para atender você também. Isso mesmo. Agende uma visita, vá ao nosso escritório e entenda como funciona o processo. Norte Isenções esperando você. Manda o WhatsApp agora. Que legal, que legal. É isso aí, Norte Isenções, nosso parceirão aí que está sempre com a gente. Vamos lá, vamos com a turma que estava aguardando para entrar então agora, Marcos? Vamos sim, vamos lá. Nós estávamos com a Carol e com a Maria Paula, agora chegando com a gente a Patrícia e o Eduardo. Cadê a Patrícia? Patrícia, tudo bem? Aí. Já chegou por aí? Tudo Opa, bem? Bom dia, tudo Patrícia. bem? Bom dia para todos. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Patrícia. Bom dia. Bom dia. O Edu, Alemanha, a Carol e a Maria Paula continuam na sala com a gente. A Débora também, viu, Marcos? Pode colocar a Débora com a gente aqui. A gente tem mais uma tela com a Débora. E daqui a pouco a Carol e a Maria Paula, elas também retornam na nossa live, viu? Isso. Mas eu queria dar um bom dia a gente brincou bastante aqui com o Eduardo, que o Eduardo estava em Berlim ou em Berlim. O Eduardo é formado em administração de empresas, pós-graduação em marketing, trabalha lá está em Berlim, e é o irmão do Marcelo. Eduardo, bom dia, boa tarde, melhor dizendo, né? Boa tarde. Isso. Seja bem-vindo à nossa live, obrigado por estar conosco, viu? Gratidão. Aqui são 5 horas de diferença, né? Então aqui é boa tarde mesmo. Obrigado aqui pela oportunidade de compartilhar essas experiências. Legal. A Patrícia, graduada em cinema, faz um trabalho muito legal com narrativas em projetos de desenvolvimento de pessoas, cria textos autorais, tem livros, compartilha seu conhecimento e ideias em cursos de escrita criativa. E é a irmã do Lauriceu. Patrícia, obrigado por estar conosco, viu? Obrigada a vocês pela oportunidade de estar contando aqui um pouco da nossa história. Legal. Eu queria já, Rodrigo, começar conversando com o Eduardo, tá? Vamos lá. Uma pergunta para o Eduardo. Eduardo, você está aí, né, numa distância gigante, né? Como é que foi para você essa sua decisão com o Marcelo em relação a essa tomada de decisões, né? A presença de qualidade, apesar da distância, referências internacionais, como é que você troca tudo isso com seu irmão, o Eduardo? Bacana essa pergunta, né? Então, para mim, o processo de mudança e o processo de decisão para vir para a Alemanha, ele foi um processo relativamente simples, né? E eu vou te dizer o porquê, né? Diferente da história da Paty, que ela vai se aprofundar, né? Que tem a tutela integral do irmão dela, né? No meu caso, a minha família ainda tem condições financeiras e saúde, né? Física e mental, para dar todo o suporte que o meu irmão precisa, né? Então, eu estar muito próximo do meu irmão não é uma necessidade. Então, pensando nisso, pensando que meus pais ainda vão estar próximos do meu irmão para os próximos anos, e não havendo essa necessidade da minha presença tão clara, para mim foi uma decisão quase que exclusivamente profissional fazer essa mudança, né? Mas eu costumo dizer muito que a distância é que nem um vento forte, né? Ou ela apaga aquela pequena chama, ou ela transforma em algo maior, né? E foi isso que aconteceu. E foi isso que aconteceu com o meu irmão, né? Então, por mais antagônico que pareça, a distância nos trouxe proximidade. Por quê?
porque meu irmão passou a me mandar mensagem com muito mais frequência, falando que gosta de mim, enfim, a gente começou a estabelecer uma relação que, num primeiro momento, por toda a rotina que existia no Brasil, por toda a distração, enfim, ela não se fazia presente. Então, inclusive, na casa que eu morava, o meu irmão saiu do quarto dele, foi morar no meu, foi dormir, passar com ele no meu quarto, num sinal de muito carinho, né, muito respeito, porque para ele falou, eu estou agora cuidando, tá, para que um dia ele volte, né. Então, de uma maneira muito geral, eu vejo como muito positiva, né, mas eu estou sempre muito de olho no caso da Paty, que é muito legal, que eu me vejo muito no caminho dela, né, então a Paty está trazendo muitos insights para o grupo, porque no final todo mundo vai passar por essa experiência. E, para finalizar, a segunda parte da sua pergunta, você falou na questão da Europa, né? Aqui eu estou muito distante, né? Como no Brasil eu estava muito próximo, né, do universo Down, por conta do meu irmão, amigos, familiares. E aqui na Europa eu não tenho mais esse contato, né? Então tudo que eu posso ver, eu consigo ver como observador, né? E assim, o que a gente consegue ver com muita clareza é que a cidade de Berlim, especificamente, ela, estruturalmente, em termos de infraestrutura, ela é muito mais planejada e tem muito mais acesso para as pessoas, no geral, com alguma deficiência, né? Então, isso você consegue validar pelo número de pessoas, cadeiras de rodas andando na rua, pessoas idosas, todas andando sozinhas. Então, isso é um sinal de que, de uma maneira geral, a cidade ela conseguiu ter um certo sucesso para atingir esse objetivo, né? E só por curiosidade, como é que é o Down aí na Alemanha? Como é que se vê bastante ou não? Como é que é? A cidade de Berlim, ela é uma cidade muito cosmopolita, então ela tem muito estrangeiro, né? Então dizem que Berlim não reflete muito a realidade da Alemanha, né? Como São Paulo é uma ilha no meio do Brasil, das realidades diferentes que tem no Brasil, né? O que eu observo, eu não vejo, talvez não sei se é o meu olhar que não está mais tão focado como estava no Brasil, mas a impressão que eu tenho, eu não vejo com tanta frequência crianças com síndrome de Down, mas as poucas que eu vi, eu consigo perceber o carinho da família, o respeito das pessoas nos lugares que elas vão, ou seja, ela entra num restaurante, elas são super bem cuidadas. Então, eu não consigo dizer como que é a interação entre a sociedade e a criança síndrome de Down, mas aos olhos de um observador, me parece que é algo bem tranquilo, bem... E é isso. Legal. Rodrigo, Patrícia, quantos anos tem o Lauriceu? O Lau está hoje com 50 anos. Tá. Olha só. Conta pra gente esse insight que o corpinho Edu de acabou 30. de falar. O que é esse insight que você está passando para o grupo que o Eduardo acabou de citar? Eu queria que você falasse sobre as perspectivas de futuro, né? E as questões, querendo ou não, a gente fala de questões de envelhecimento. Como é que você lida tudo isso com o Lau? Ai, que difícil, nossa. Bom, vamos começar pela parte mais fácil, então. Essa questão dos insights, eu acho que acontece muito porque do nosso grupo, fui, hoje não mais, tem outras pessoas que têm a tutela do irmão também, mas eu sou a primeira pessoa do grupo que assumiu a tutela do irmão, porque, bom, os nossos pais já se foram, né, e ele sempre morou com os nossos pais, nossos pais ficaram idosos, e a gente sabia que algum dia isso ia acontecer, já era uma coisa clara, assim, mas quando aconteceu de fato foi um choque, porque eu não tinha nada preparado para assumir uma rotina, eu tive que criar toda uma rotina para ele e mudar completamente a minha rotina também, que sempre foi uma mulher super independente, cheia com milhões de amigos, atividades sociais e tudo mais, e de repente me vi lidando com uma situação que, por mais que eu soubesse, que eu tivesse uma convivência muito íntima com ele, porque ele vinha muito passar finais de semana, feriados comigo, amigo de todos os meus amigos e tudo mais, eu vi que era completamente diferente você ter uma rotina diária, onde você tem uma rotina
e outra pessoa também tem que ter uma rotina, né? Então, dentro desse cenário, eu encontrei o Projeto Irmãos, e que foi um ambiente, assim, super de empatia, porque foi a primeira vez que eu encontrei um lugar onde eu pude expressar o que eu estava sentindo e as pessoas entenderam o que eu estava sentindo, né? As coisas pelas quais eu estava passando. E recebi um super apoio, assim, não só assim de carinho afetivo, como de fato com ideias e situações, tipo assim, olha, a Débora algumas vezes já falou, tipo, não, você quer fazer tal coisa, se quiser, eu vou com o Lau, um ambiente assim de entendimento mesmo, assim, tipo, né? Então eu tive que construir, continuo construindo, porque é uma coisa contínua, né? O meu espaço, o espaço dele e o nosso espaço, né? Então, como você sai desse papel de irmã para ser irmã, eu entendo que eu sou irmã mesmo, e antes eu tinha um certo preconceito com isso, eu acho que um irmão, uma irmã nunca vai ser uma mãe, porque é completamente diferente, mas você passa a assumir responsabilidades que são inerentes ao papel de mãe, né? E como irmã, ao mesmo tempo, eu também busco que ele tenha uma independência, uma certa independência que os nossos pais nunca buscaram, por mais que eles sejam pessoas super independentes também. Agora, essa era a primeira parte, né? Qual que era a segunda pergunta mesmo? Eu falei para a gente falar sobre a questão do envelhecimento, né, Patrícia? Ah, tá. Então, o Lau, ele está comigo há uns 5 anos já. Quando ele veio morar comigo, para eu entender, tipo assim, essa pessoa que estava vindo morar comigo, eu queria entender como que ele estava, quais eram as condições físicas, mentais dele. Muito se fala a respeito dessa questão do envelhecimento precoce da pessoa com síndrome de Down. Diziam para mim, ele está com quase 50, é como se ele tivesse 60, 70, isso me assustava bastante, e nessa busca eu fui buscar atividades para ele aqui em São Paulo, porque ele morava em Santos antes, que trouxessem uma significação de vida para ele, né? Não só passatempo, mas que fizesse, tipo assim, não é o que a gente busca, a realização, a gente se sentir realizado com as nossas atividades e tudo mais. Então, eu fui buscar quais eram as possibilidades dele dentro dessa idade e o que o futuro espera, né, para uma pessoa que está já sentindo o impacto do envelhecimento. Então, uma coisa que ele sempre comentou comigo é que ele gostaria muito de trabalhar. Encontrei lugares que me disseram, imagina, você está viajando, que ele vai trabalhar com essa idade. E encontrei, em contraposição a isso, um lugar que se chama OAT, que me deu todo o apoio, tipo, vamos lá, então, vamos ver até que ponto isso é possível. Eu só posso dizer uma coisa, hoje em dia ele trabalha na Drogazil. Olha aí! Então é muito legal, assim, porque para ele foi uma realização, eu, né, me sinto realizada por vê-lo realizado também, isso dá mais independência para ele e tudo mais, e para mim também, quanto mais independente ele for, mais independente eu consigo ser também, né? Então, e daqui para frente, eu fico muito atenta aos sinais de envelhecimento, faço um acompanhamento com o Elo 21, que é uma instituição voltada à pessoa e à família com síndrome de Down, eles me dão muito apoio também, vendo os cuidados que são necessários, então, anualmente, a gente faz esse acompanhamento para ver o que ele precisa de cuidados, né, para a gente cuidar da questão de não ter Alzheimer, cuidar da questão do corpo, tá sempre ativo, porque a gente, né, pensa na gente, o que a gente precisa, de que forma a gente precisa se cuidar para a gente não envelhecer mal, né? Então a gente precisa cuidar da nossa postura, da coluna,
da musculatura, da cabeça, e assim com ele também, né? Que legal. Geraldo Nogueira, lá do Rio de Janeiro, que fala gostosa, leve, realista. Muita gente chegando por aqui, Jack Almeida chegando, lá da Argentina, vem mais um abraço lá da Argentina. Lá na Argentina há pelo menos um livro que fala dos irmãos, daqueles que sim têm capacidade. Muito legal, viu? A Nérida, inclusive, cita um filme, Wonder, que ela assistiu pela Netflix, que também fala da relação dos irmãos, que tem deficiência e o outro não. Ela assistiu pelo Netflix. Wonder é o que a Nérida assistiu. Uma coisa que a Patrícia está vivendo hoje, né, é uma coisa impensável em se viver antigamente, porque nunca se imaginava que a pessoa com deficiência fosse chegar a essa idade, né, principalmente síndrome de Down com 50 anos, antigamente era impossível, né, e hoje é comum, 50, 60, 70, então hoje a pessoa com síndrome de Down é muito longeva, e aí é uma pergunta que eu vou fazer para vocês também. Vocês imaginam, de repente, vocês faltarem e o irmão ficar? Como que fica isso na cabeça de vocês? Acho que vocês devem se preocupar com isso também, né? Débora, como é que é isso para vocês? Eu estava pensando muito aqui na fala do Edu, quando ele fala de acessibilidade, né? E quando o Abrão perguntou se o Davi tem influência na minha trajetória de vida, né? Acho que essa questão das políticas públicas, né? E a gente também ir atrás dessas questões de acessibilidade são muito importantes justamente para o presente e, consequentemente, o futuro, né? A vida não é lógica, então pode ser que a ordem se inverta e a gente vá antes dos nossos anos, né? E eu acho que quanto mais a gente faz no pequeno, no micro e no macro, mais tranquilo a gente fica, né? E o que eu quero dizer com isso? Se a gente se preocupa, né, em relação à política pública, em questão de, o banheiro do shopping não está acessível, vamos lá, vamos falar, né, vamos pedir para colocar a barra. Uma vez eu fui no shopping com meu irmão e o banheiro, não foi no shopping não, foi num bar ali do Teatro Municipal, um bar super bonito do meu aniversário, e o banheiro acessível não tinha tranca aqui. E agora já está tudo certo, eles arrumaram, mas foi no começo. E eu fiquei super preocupada, porque eu não gosto de deixar o meu irmão entrar em qualquer banheiro. Eu falo para ele sempre trancar a porta, né? Porque a gente sabe dessa questão da exposição independente do sexo da pessoa. E aí eu falei, por que justo o banheiro acessível tá? Então fui lá, conversei. Eu acho que esse é o meu papel, né? De pensar o que tem de acessibilidade. Lembrar que o Projeto Irmãos não é só para irmãos de pessoas com síndrome de Down. Coincidentemente, todos aqui nessa live têm irmãos com síndrome de Down, mas é muito interessante que os outros irmãos têm irmãos com surdez, com autismo, né, paralisia cerebral, trazem essas necessidades para a gente, ampliam os nossos olhares, que justamente vão mostrar o que a gente pode fazer. E no micro, de novo, a questão do diálogo, né? É a importância de conviver na família e promover essa autonomia e independência e cuidar de quem cuida, que é o que a Paty estava falando. Se a gente não cuidar da gente, né, a gente também não vai se preocupar com como vai ser o futuro dos nossos irmãos. Isso falando de alimentação, né, o que entra no nosso corpo, o que a gente faz para nossa mente, todos os hábitos saudáveis que a gente pode contribuir, é uma coisa holística. E só para aproveitar, eu queria mostrar que a Paty tem a sorte de ter o Lauriceu como um artista. Ó. Esse aqui é uma obra do Lauriceu, um molequinho. Olha aí! Depois a gente pode deixar o site aqui, o Lauriceu. E ele é um artista super, já apresentou na Ibirapuera, enfim. Então é muito bacana também esse espaço de promoção dos trabalhos e profissionalismo mesmo dos nossos irmãos. Sem dúvida. E vocês são procurados também por famílias e pessoas com deficiência ou por pessoas com deficiência que não têm irmãos, por exemplo? Pessoas com deficiência que não têm irmãos já aconteceu, é mais raro, mas sim, a gente é procurada por mães, principalmente que têm filhos crianças, né, que estão com dificuldade de se expressar, de falar sobre isso. O Projeto Irmãos ainda não tem uma atuação grande nessa área, inclusive a Carol que está aqui com a gente está ajudando muito, né, nessa questão de troca mesmo do olhar lúdico infantil, mas sim, já fomos procurados por outras pessoas, inclusive um dos irmãos que aparece no vídeo, que fala que somos todos juntos,
ele tem ajudado muito. Ele tem uma deficiência intelectual leve e a gente fez um encontro outro dia só entre irmãos com irmãos, e ele interpretou um palhaço, porque ele atua mesmo como clown. E foi muito bacana, porque ele trouxe uma união e uma descontração para vários que não queriam participar, tímidos. Então foi muito legal essa interatividade. Ele trouxe uma descontração que ninguém ali foi capaz de trazer naquele momento, sabe? Rodrigo, se você me permite só complementar da Deb em relação à tua pergunta, se vier o caso de eu falecer, quem que vai cuidar do meu irmão, né? Eu acho que é exatamente essa pergunta que é extremamente importante, entender que o projeto Irmão se torna algo importante, né? Porque quem vier da minha família a substituir a minha posição, ela pode encontrar no projeto Irmão um lugar onde se está se construindo conhecimento para suportar. Então, eu acho que é aí que o projeto fica maior, né? Ou seja, independente de quem venha, que não seja os pais, a fazer a tutela de um irmão com deficiência, ele vai ter a capacidade, os recursos para, enfim, desempenhar a função da melhor forma possível. E onde que as pessoas encontram o Projeto Irmãos? Está na internet, está em site, tem Facebook? Como é que é? Como é que as pessoas encontram vocês? Tem tudo isso, Facebook, Instagram e site, mas eu recomendo acompanhar pelo Facebook, que é Projeto Irmãos mesmo. O Abrão postou aqui o endereço, lá a gente posta tanto os eventos fechados, né, no caso de outros irmãos quererem entrar para a rede, participar. Hoje a gente tem um fórum de WhatsApp, que é o meio mais ativo, né, até o Edu falou da questão do distanciamento na pandemia também, da gente se unir mais com esse fórum de WhatsApp e esses encontros virtuais que são obrigatórios. Então, lá que a gente troca, e também a questão de... As lives estão todas postadas lá, os encontros, a gente faz workshops com temáticas específicas, né? Então, tudo isso é mais fácil de acompanhar. O site é mais institucional mesmo, por enquanto. Legal. Abrão, você tem mais duas perguntas aí, antes da gente encerrar, e depois a gente ainda precisa falar dos embaixadores da inclusão, né? Que a gente acabou não falando nada. Então, bom, com o Edu, né, na verdade eu queria dizer que o Edu me deixou assim bastante... Edu me deu aqui um insight de, por exemplo, ele mudou, né, ele saiu do Brasil, tá fora do Brasil, né, e a gente começa a pensar assim, né, a distância, né, a distância, às vezes ela tem muito valor, mas se a gente souber lidar com a distância, né, Edu, fica muito mais fácil, como você disse, né? Você tem a distância, mas ela acabou unindo mais ainda vocês, né, Eduardo? Exatamente, né? Eu acho que a distância é um exemplo básico de muitos conceitos que a gente carrega e nunca se questiona, né? Para mim, imagina que se eu assumisse que a distância, antes de eu mudar do Brasil, fosse algo nossa, mas é como eu falei, num primeiro momento e ao longo da minha estadia de morar aqui em Berlim, ela tem nos aproximado, né? Então é algo que, de novo, parece muito antagônico, mas no final foi super positivo. E eu acho que essa é a mensagem que eu carrego para tudo na minha vida, né? Como transformar algo que parece, no primeiro momento, um empecilho em algo virtuoso, né? Legal. Patrícia, você praticamente assumiu, né, o Lau como uma tutora do Lau, né? Como é que você faz para não se cobrar tanto, Patrícia? Essa cobrança de você para você mesmo, como é que é, Patrícia? Eu vou muito na linha do que o Edu falou também, sabe? Eu acho que esses desafios, para a gente não sucumbir às dificuldades que a gente encontra na vida, eu acho que eu vejo assim, a única forma de olhar para eles é que eles podem transformar a gente numa pessoa, desenvolver a gente de outras formas, que se a gente não tivesse enfrentando essa situação, a gente não poderia desenvolver novas habilidades, descobrir lugares dentro da gente que a gente não conhecia. Porque é difícil, claro que é difícil. Mas eu acho que é uma coisa assim, muito do dia a dia, contar. Sabe uma coisa muito legal? É você contar com as outras pessoas, é você formar uma rede,
é você ter amigos, é você perceber que sozinha você não vai dar conta, sabe? E, de repente, nessa caminhada, o que eu conheci de pessoas legais, de pessoas, assim, grandes, sabe? Que fazem coisas incríveis, pessoas que estavam dispostas a ajudar, pessoas... Nossa, é maravilhoso, sabe? Essa situação de curadora, né? Na verdade, legalmente se chama curadora. De curadora, me colocou em contato com pessoas maravilhosas e me deu a oportunidade de proporcionar coisas para o meu irmão e de ele proporcionar coisas para mim também, porque como eu também tenho um perfil muito questionador, eu penso assim, tipo, poxa, eu fiz tanta coisa para ele nesse sentido, então por que eu não vou fazer para mim? Então eu pego, faço para ele, depois eu jogo a bola de volta para mim e falo, bom, agora eu tenho que fazer para mim também, tem que fazer por mim. E assim vamos, né? Fé em Deus e pé na tábua, é o que eu costumo dizer. Isso aí, isso aí. Deixa eu chamar, Edu, vamos caminhando já, para infelizmente, para o final, né? Passamos de 1 hora já. Eu prometi para a Débora, falei, Débora, é 1 hora, sim, pode ficar tranquila, mas nós só vamos informar vocês que a live de hoje terá duração de 12 horas, tá? Nós vamos até às 11 horas da noite hoje, tá bom, Débora? Então, normalmente é 1 hora só, mas hoje o papo está gostoso, vamos lá. A produção decidiu que a live de hoje tem duração de 12 horas, só estamos informando a vocês aí, tá bom? Sem problema. Mas o Rodrigo levantou uma pergunta que eu queria rodar essa pergunta com vocês, com todos os 5 convidados de hoje, com a Carol, com a Maria Paula, com a Débora, com a Patrícia, com o Edu. O que significa para vocês embaixadores da inclusão? Cara, isso é de uma importância muito grande, né? Somente para nós Ô, Marcos, coloca a Carol na tela e... Isso. Cadê a Carol e a Maria Paula que estavam com a gente aí? Vou começar com a Carol. Carol, para você, o que significa embaixadores da inclusão? Você é uma embaixadora, Carol. Olha, eu falo muito no sentido de dar voz quando a gente vê, às vezes, coisas na sociedade ou fora, nos outros ambientes, né, que não estão condizendo com a igualdade para as pessoas com deficiência. Eu falo no sentido de dar voz porque, às vezes, existem pessoas que precisam lutar por isso, né? E quando eu li lá, né, embaixadores da inclusão, eu falei, uau, né? E eu vejo muito nesse sentido de dar voz para as pessoas, né, com deficiência e realmente, assim, lutar por isso, né? A partir do momento que eu me disponho a estudar, que eu me disponho a conhecer os direitos, os deveres, as leis, né, as questões da inclusão, é fazer valer a pena, né? Assim, colocar em prática tudo que eles têm direito. Eu sou um pouco chata, assim, quando entro nesse assunto, porque, que nem a Débora, eu converso, eu pergunto, eu explico, né? Eu acho que é muito no sentido de dar voz e colocar em prática a inclusão. O Rodrigo está sem áudio. Acho que o Rodrigo ia perguntar isso para você, Maria Clara. Maria Paula é irmã da Maria Clara. Maria Clara é minha irmã, Nossa, eu acho que é um misto de sentimentos, né? Uma honra poder se nomear como embaixadora da inclusão e o de uma responsabilidade, né, muito grande, que eu acho que todo mundo aqui está falando disso. E juntando, assim, com a minha escolha da minha futura profissão, né, eu acho que isso mobiliza em nós, né, nos tornar, eu acho que é um trabalho contínuo, né, se tornar embaixador da inclusão significa acreditar na diversidade
E por que que eu falei da minha futura profissão? Porque eu acho que a psicologia, ela é isso, né? É você saber da infinidade de pessoas que existem no mundo e as diversas formas de existir. Então, eu vejo ser embaixadora da inclusão nesse sentido, assim, de acreditar nas pessoas, respeitar a história delas, respeitar quem elas são e defender isso, né? Defender uma sociedade que seja igualitária, né? Que abarque, né, os direitos das pessoas como um todo, né? Que defenda isso. Então, eu acredito muito nisso e isso só traz coisa boa para todo mundo, né, gente? Não é só para os nossos irmãos, não. É para todo mundo. Diversidade é bom para todo mundo. Isso aí. Patrícia, embaixadores da inclusão. Eu acho que, bom, vamos lá. Eu acho que o contrário de inclusão é exclusão, né? Então, quando a gente é embaixador da inclusão, a gente está lutando, agindo e transpirando formas de transformar a inclusão em realidade, né? Então, através pelo nosso jeito de agir e pelo nosso jeito de atuar frente, desde dentro de casa até socialmente, frente aos outros, né? Mostrando que isso é o caminho, que a gente tem que... Não existe, gente, mais essa coisa de excluir pessoas porque elas são assim ou assado. Só que, infelizmente, o mundo como ele foi construído, ele exclui naturalmente. Então, a gente tem que estar olhando, observando essas coisas e apontando as formas, mostrando como embaixadores, por ter essa vivência, como que a gente pode tirar a palavra exclusão do dia a dia e transformar em inclusão. Legal. Eduardo, para você. Para mim, o embaixador da inclusão... Está me ouvindo? Ok. Na minha visão, o embaixador da inclusão é todo aquele que, na sua essência, né, de forma consciente, independente das suas limitações, use as suas habilidades para ajudar a incluir aqueles que tenham menos, vamos dizer, não capacidade, mas mais dificuldade de colocar as suas necessidades. Então, em essência, todo mundo é um potencial embaixador de inclusão, né? É só você, de forma consciente, assumir essa responsabilidade. Então, é isso que significa para mim. É isso aí. Débora? Eu acho que é bem o que diz o nosso slogan mesmo, respeitar as diferenças para ressignificar as identidades. Acho que é olhar sempre com novos olhos a mesma coisa para ressignificar. Isso faz com que a gente inclua, exclua, reinclua, para que fique mais equânime, para que a gente entenda as especificidades de cada um, as singularidades de cada um, e cada vez menos olhe com olhos de diferenças, né? É isso aí. Estão perguntando aqui para a gente, só para a gente encerrar, se o trabalho de vocês, dos irmãos, é totalmente gratuito. É, né? Sim, é gratuito. A gente faz alguns eventos de captação, que são eventos anuais, mas aí é para recursos do projeto como um todo, mas para participar é gratuito. Legal, tá respondido então, gente. Olha, eu queria agradecer demais a presença de vocês. Foi muito gostoso. Se a gente se deixar aqui, a gente vai embora nessa live aqui, que tá muito legal. Queria agradecer a presença e parabenizar, porque esse trabalho é muito bonito e esse pensamento lá na frente é muito bacana, e esse envolvimento que vocês têm com seus irmãos, poxa vida, beijão para vocês, é muito legal, muito bacana mesmo. Obrigado, gente. Muito bem, um abraço para todos vocês, obrigado. Abrão, entra aí para dar um tchau para a turma. Um abraço. Tchau, tchau, até mais. Tchau, obrigada. Valeu, tchau. Obrigado, Débora, Eduardo, Patrícia, Carol, Maria Paula. Obrigado a todos, viu? Um abraço. Quero lembrar que quinta-feira, dia 20, nós estamos de volta com outra live falando sobre prótese e órtese. Você é nosso convidado. Rodrigo, meu companheiro, grande abraço para você. Até mais. Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Valeu. Obrigadão.